Beleza, pessoal, agora a gente com mais uma aula de língua portuguesa. Então, a última aula eu nem gravei vídeo porque era uma aula bem mais simples, né? Foi uma aula falando ali sobre romantismo, então dependia muito mais de leitura do que propriamente minha explicação. Por isso que eu não gravei o vídeo. Mas nessa, como já volta a gramática, é necessário esclarecer algumas coisas. Por isso que nesta tem o nosso vídeo. Vejamos, então nós estamos aqui na aula 7 de português e vamos falar hoje de preposição e interjeição. Então, preposição. O que é uma preposição? Preposição, pessoal, é uma palavra que ela é invariável, né? E ela vai unir dois termos, subordinando um ao outro. Olha os exemplos aí, ó. Eles estão aptos a estudar. Então, percebam, o termo, a palavrazinha apto, ela é um termo regente, tá? E o que é isso? Ó, o apto, pessoal, ele exige uma preposição. Sempre que eu utilizo a palavra apto, ela vai exigir a preposição a. Ele chama essa preposição. Eu tenho que colocar o a. Tá? Isso dá um termo regido, né? Um termo subordinado. Então ele completa esse sentido. Ó, se eu chegasse para vocês e falasse assim para vocês, ó, pessoal, eles estão aptos. Aí vocês, aptos? Mas aptos a quê? Né? Então percebam, o apto ele exige uma preposição. Aqui, ó, nós assistimos ao filme. Ó, se eu digo para vocês, ó, nós assistimos. Aí você pergunta, o que? Ou a que? Não é? Então, no caso, assistir, no sentido de ver, não é? Ele exige essa preposição a. Né? No caso aqui, o a, ele se juntou com o, né? Que é o artigo que vem antes do filme. Tá? Então, a preposição é a seguinte. A preposição, sempre eu vou ter aqui, ó, uma palavra, né? Imagina que esse emaranhado de coisa que eu estou fazendo aqui seja uma palavra. Então, eu vou ter uma palavra que ela vai exigir uma preposição. Pode ser o de, pode ser o a, pode ser algumas das preposições que nós temos em português. Né? Então, eu vou ter uma palavra que ela vai exigir uma preposição e depois eu vou ter aqui outra palavra, que seria o complemento. Né? Então, é isso. A preposição ela sempre vai unir dois termos e sempre ela vai unir duas palavras. E a classificação. Ó, nós temos as preposições essenciais, né? E essa aqui é muito importante que a gente aprenda essa classe essencial. Ó. Elas atuam sempre como preposição. O que eu recomendo para vocês é que vocês tenham isso aqui na cabeça, tá? Decorem. A, ante, após, até. Ó, são 4 preposições com a. A, ante, após, até. 2 com C, ó, com, contra. 2 com D, ó, de, desde. 2 com E, em, entre. 3 com P, ó, para, perante, por. E 2 com S, sem, sob. São as essenciais, são as mais comuns. Né? E é muito importante que a gente tenha essa lista de preposições. Dentre elas, pessoal, que a gente mais utiliza em língua portuguesa, o a, ó, o após, o até, o com, o de, tá? Para, por, em, são as mais utilizadas. As outras são utilizadas muito também, só que essas são mais ainda, não é? Mas assim, o ideal é que a gente tenha essa listinha aqui na cabeça da gente, tá? Preposição, a gente tem que estar no sangue, preposição, é muito importante. E nós temos as preposições acidentais, elas atuam como preposição ou como outra classe gramatical. É bem comum isso na língua portuguesa. Eu tenho uma palavra que ela é de uma classe e ela acaba sendo utilizada em outra classe. Né? Então, tá aqui exemplos, ó. Consoante, conforme, durante, exceto, sobre, traz, tudo aí são preposições. Elas são palavras que eram de outra classe e que agora são preposições, dependendo da forma como ela é utilizada. Mas, repito, o mais importante é que vocês aprendam essa listinha aqui das preposições que são essenciais. E aqui nós temos as principais relações semânticas. O que é isso? É o significado da preposição. É muito importante também saber o significado daquela preposição. E para que é importante a preposição para a gente? Olha, quando eu vou fazer, por exemplo, ali uma redação, eu tenho que saber qual é a palavra que pede tal preposição. Né? Vocês viram lá na aula anterior, tem lá que eles conferem lá 200 pontos para quem escreve direitinho, né? Para quem escreve dentro da gramática normativa. Então, por exemplo, conhecer as preposições é muito importante para isso. Né? E além disso, eu tenho que saber o significado dela. Eu tenho que utilizar a preposição com a palavra adequada e na hora adequada. Olha o exemplo aqui, ó. Música de Djavan, ó. Música de, tá aqui a preposição, né? Ó.
Então isso aqui, ó, autoria, ó, tela de Renault. Aqui, ó, autoria. Lugar, ó, ver de perto. Ó, o significado, ó, lugar. Está sob a mesa, né, embaixo da mesa. Destino, ó, ir à Bahia. Ou então ir a Brasília, né? Ir à Bahia. Instrumento, ó, escrever a lápis, né? Então pode ser escrever com lápis ou a lápis. Ferir-se com a faca. Finalidade, ó, um fim que ele deseja, ó, estudar para passar. Vocês aí, né? Estuda para passar. Vir com a finalidade em socorro. Conteúdo, ó, copo com água. Preço, livro de R$10. Origem, ó, descender de família humilde. Então, preposições e as relações que elas estabelecem, o significado que elas trazem. Oposição, ó. O Brasil jogará contra a Argentina, ó, contra. Assunto, ó, falamos sobre cultura. Posse, camisa de Fernanda. Causa, tremer de frio. Ou então ser preso por vadiagem. Limite, ó, estudar até não poder mais. Ir até a praia. Que mais? E pronto. Olha aí como preposição é muito simples. O mais importante da preposição para a gente no momento, pessoal, é aquela lista das preposições essenciais, tá? Vocês viram o significado, tá? A gente já meio que, quando a gente é um falante de língua portuguesa, falante nativo, a gente já meio que utiliza isso daí de forma que a gente nem percebe. A gente já aprende no dia a dia falando, né? É claro, se o cara tem o costume de falar errado, ele vai colocar as preposições de forma errada. Agora, a pessoa que sempre está lendo, sempre está vendo outras pessoas falando, assistindo jornal, ela consegue utilizar a preposição que nem percebe, mas ela já sabe utilizar. Tá? E aí nós temos interjeição. Interjeição é uma classe também que ela é bem simples, não tem muita regra para ela não, mas a gente tem que saber o que é uma interjeição. Então, o que é que nós temos aí de definição? Ó? É a palavra invariável através da qual exprimimos emoções súbitas, um chamamento ou um estado de espírito, procurando fazê-lo de modo vivo, sem, no entanto, estabelecer uma relação de dependência como o resto da frase. Muitos autores consideram-na uma palavra-frase, pois a interjeição não faz parte das estruturas oracionais sintaticamente analisáveis. Vocês vão ver por que eles consideram que ela é uma palavra-frase. As interjeições são classificadas de acordo com o sentimento ou apelo que expressam. Como a mesma interjeição pode expressar várias emoções, é importante lembrar que não há uma classificação rígida, por existir uma influência fundamental do contexto em que se enquadra a enunciação. Qualquer lista que se faça está sujeita a falhas. Entretanto, para que haja uma visão global, eis aqui uma relação das principais interjeições e dos seus estados emocionais correspondentes. Tá? Então aqui tem uma listinha, pessoal, com algumas interjeições, não são todas. Tá? São algumas a modo de exemplo mesmo para vocês. Olha só, mas interjeição normalmente, pessoal, o que é que caracteriza bem uma interjeição? Vocês já vão ver aqui de cara. A interjeição quase sempre ela vem acompanhada por isso aqui, ó. A nossa exclamação. Observe os exemplos, ó. Todo cheio de exclamação. Normalmente ela vem com exclamação. Porque a interjeição, ela representa, às vezes, um som que a gente faz, né? E principalmente uma emoção que a gente teve naquele momento. Olha aqui, ó. A aclamação, ó. Viva! Ninguém fala assim, viva, triste, né? Normalmente o viva é com alegria. Então, por isso que vem essa exclamação, tá? Tá, mas qual é o significado da palavra viva? Ora, comemoração, não é? Aclamação, no caso. Admiração, ó, espanto ou surpresa. Ó. Ah, ó, ui, nossa, né, ó, credo, cruzes. Tem várias palavras aí que fazem, e outras aí, né, que fazem essa questão da admiração. Perceba, é uma palavra que ela, por si só, ela já tem um sentido completo. Né? Por isso que eles falam que é uma palavra-frase. Vejamos o que mais. Vixe Maria, acho que eu fui demais. Não. Aqui. Advertência, ó, fogo, olha, cuidado, atenção. Percebam, tem palavras de outras classes que também são utilizadas como interjeição, desde que tenha exclamação. Aí, afugentamento, ó, fora, passa, rua, show, arreda. Agradecimento, ó, obrigado, grato, agradecido, valeu. Ajuda, apelo, chamamento, pedido, ó, psiu, socorro, ó, olá, entre outros. Alegria, ó, oba, viva, aleluia, né? Alívio, ó, ufa, arre, ó, ufa. Animação ou estímulo, ó.
avante, força, ânimo, adiante, né? Várias palavras. Aplauso, aprovação, ó, bravo, né? Parabéns, ótimo. Sensação, ó, alto, né? Para parar, basta, chega. Concordância, sim, ótimo, claro. Desacordo, reprovação, ó, ora, qual, francamente. Ó, desapontamento, uai, uê, desejo, oxalá, pudera, tomara. Desculpas, ó, só tem um perdão no caso aí de exemplo. Dor ou lástima, né? Ó, tem várias expressões para dor. Impaciência, medo, terror, onomatopeia, tá? Onomatopeia é um som, viu, pessoal? Ó, bum, tibum, zaz. É quando a gente reproduzir um som com a boca. É pena, comiseração ou lamento, ó, coitado, ó, né? Satisfação, ó, upa, oba, opa. Silêncio, surpresa. E aí são alguns exemplos, né? As interjeições também podem ser formadas por simples som vocálico, ó. O, a, o, u. São sons vocálicos, né? Pode ser uma interjeição. Pode ser palavras, ó. Ar, olá, claro. Ou então pode ser grupo de palavras, ó. Ora, bolas, pois não, meu Deus, raios te partam, alto lá. Então a preposição ela pode ser só um sonzinho de uma vogal, pode ser uma palavra, ou então ela pode ser um grupo de palavras. Interjeição. Observações, ó. Além do contexto, o que caracteriza a interjeição é o seu tom exclamativo, como eu disse, ó, quase sempre vai ter aquela exclamação. Por isso, palavras de outras classes gramaticais podem aparecer como interjeições, eu também já falei para vocês. Então, ao viva, basta, que são verbos, né, ó, fora, francamente, que são advérbios, são utilizados como interjeição, desde que tem exclamação, né, e indica essa questão da emoção. Ó, né, então, ó, o significado é o mesmo. Esses dois é que vocês estão vendo aí no número 2. Deixa eu colocar o pincel que fica mais fácil de visualizar. Esses dois, né, ó. Percebam, tomem cuidado com ele, ó. Essa primeira aqui, pessoal, ela pode exprimir espanto, admiração, alegria ou lástima. Já a segunda, esse tipo de ó aqui, o som é o mesmo, mas escrito diferente, né? Ele é utilizado para chamar alguém, para invocar, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Ó, como está linda, né? Neste caso aqui é admiração, né? Agora aqui, ó. Deus, ó Deus. No caso aqui ele está chamando por Deus, né? Onde estás que não responde? Então percebam, essa é a diferença, ó. Enquanto esse aqui, ó, ele é usado para invocar, tá? Esse, ele é invocado para invocar. E o outro tem várias coisas, né? Espanto, admiração, alegria e lástima, que é o ó com H. Então tome cuidado na hora de utilizar essa interjeição. Prontinho, né? Tá aí, nós temos a nossa atividade 7, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí, ó? Indique a alternativa correta quanto ao valor semântico das preposições nas frases abaixo. Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Eu vou aqui olhar a preposição, tá? Ó, preposição, 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 todas são de, né? E vou ver o significado. É esse o significado que essa preposição trouxe? Ó, morreu de pneumonia. Ah, então a pessoa vai ver, aqui é doença, então tá certo. Não, pessoal, veja o significado. Morreu de. Então a causa nesse caso, né, não seria doença, seria causa. Então eu não marcaria essa. Eu vou marcar aquele que traz exatamente o sentido que essa preposição tentou trazer. É só mais um exemplo aqui, ó. Ele chegou de Lisboa, né? Então aqui não é nacionalidade, né? É local. Ele chegou de que local? Tá? Não é isso. Então tome cuidado com essa questão. Essa questão talvez vai ser a questão que vai pegar mais gente. Questão 2. As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência, né? Então aqui vocês vão analisar da mesma forma o significado da preposição. Ó. Que é a preposição? Com, ficaram sem, esconderam lápis de, ele prefere viajar de, estudou para. Então vou olhar aqui, ó, sair com ela. Então isso aqui quer dizer o que? Ora, companhia, né? Então venho aqui, ó, companhia. Ó. Pode ser B, C, D ou E. Eu já eliminaria A, porque não tem companhia primeiro. Não é? Vou lá para o último, ó, estudou para passar. Então aqui foi a finalidade, né? Foi um fim. Então aqui, ó, poderia ser um desses três. Eu já eliminaria a B, ó. Não é isso? Então é só vocês observarem aí as preposições e ver qual é o significado que ela trouxe para a frase. E aí marcar a questão que estiver correta. Vamos seguindo. Aqui, ó, é só analisar esse daqui, ó.
Que pouca vergonha. Vocês vão analisar essa frase. A locução interjetiva destacada no texto acima expressa. Então é só vocês observarem o que é que isso aqui expressa, pessoal. Essa frasezinha aqui, que é uma locução interjetiva, ela tem um valor de interjeição. Alegria, alívio, dor, indignação ou chamamento. Muito fácil essa, né? Facílima. As classes que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominadas. Qual é, pessoal? Aquela que fala de sentimento, de emoção. Aí é só marcar. Muito simples. Indica a frase em que o estado emocional expresso pela interjeição indica desejo. Por exemplo, vocês vão vir aqui e ver qual dessas frases, vocês vão olhar aqui aonde é que está as interjeições, é muito fácil, né? Porque na interjeição normalmente vai ter exclamação, né? Normalmente, tem sempre. Aqui, tomara, alô, cuidado, oba, ui. Vocês vão marcar aí qual dessas interjeições indica desejo. Muito fácil também. E nós temos mais uma questão. Quais são as preposições essenciais? É só voltar na listinha lá, aquela que eu disse que vocês têm que decorar, vocês têm que aprender aquela listinha lá de preposições essenciais e se inscrever aqui. Muito simples, e eu acho que essa foi a última questão, deixa eu só ter certeza. Então essa era a última questão. E a gente fica por aqui. Essa é bem simples, é bem fácil de fazer, vocês vão precisar aí de menos de uma hora para fazer uma atividade dessa. E o assunto também é pequeno, né? E a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam, a qualquer hora vocês podem mandar, se tiverem com dúvida, podem perguntar ali no WhatsApp ou lá na plataforma do Google Classroom, tá? Qualquer momento. E até a próxima.